Olá, este é o Iter Processualis. Falamos dos fundamentos do processo civil. É o nosso 7º vídeo. Temos recebido cumprimentos de colegas e amigos, né? Muitos deles, evidentemente, suspeitos, né? Mas isso nos anima a prosseguir nas nossas conversas. Na verdade, são conversas sobre os fundamentos do processo civil. Então, não se pretende aqui, evidentemente, ministrar aulas de direito processual civil, porque os colegas e amigos, de modo geral, têm pleno conhecimento da matéria. O que nós queremos fazer é levantar algumas questões e verticalizar, né? Este verbo está sempre presente, né? Verticalizar algumas noções, aprofundar alguns conhecimentos. Então, no último vídeo, né, aqui com a Beth, falamos sobre a tutela provisória, falamos sobre a tutela da evidência, alguns aspectos apenas, é claro. Existem trabalhos aí notáveis de colegas a respeito desse tema, né? Então é impossível examinar todos os aspectos, né? Mas eu acho que precisamos prosseguir na nossa conversa sobre a tutela inibitória. E por quê? Porque a tutela inibitória vem ganhando um espaço muito grande na doutrina e na jurisprudência. Nós temos que partir, evidentemente, de uma noção, de um conceito que nos foi dado pelo colega e amigo Luiz Marinoni, o grande Marinoni, né? Para quem existe um princípio geral de preventividade. Então, vejam, isso é fundamental para entender a tutela provisória. Princípio geral de preventividade. E qual é o fundamento desse princípio geral de preventividade? É a Constituição. É a Constituição Federal, é o modelo constitucional de processo. Tanto falamos aqui. Quando a Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça pode ser subtraída do Poder Judiciário, está consagrando ou a consagrar, como dizem os amigos lusitanos, né? Está a consagrar, não é? A tutela provisória. Muito bem. Especificamente sobre a tutela inibitória, que é uma das espécies de tutela jurisdicional diferenciada na formulação do grande... Quem foi mesmo, Beth? Agora, né? Tutela jurisdicional diferenciada, né? Foi o Pisani, não é? Para os italianos. Muito bem. A tutela a tutela jurisdicional diferenciada, como o próprio nome indica, não se confunde com a tutela padrão. Então, naquelas situações de crise do direito material, ensina Andrea, agora vem a memória, Andrea, que não é mulher, né? Andrea Proto Pisani, nas situações de crise do direito material, há necessidade de tipos de tutela diferenciados. E para ficar num deles hoje, aprofundando o que foi dito na conversa anterior, a tutela inibitória, nós vamos verificar o quê? Que a doutrina italiana, particularmente
Aldo Frignani e Cristina Rapizarda se estrebaram no estudo deste instituto, mostrando que no direito italiano havia muita dificuldade, eles enfrentavam dificuldade para resolver situações em que estavam envolvidos direitos não monetizáveis. Não se tratava de dinheiro, de indenização, de ressarcimento. Então, a tutela tradicional, aquela ressarcitória, não resolvia situações particulares. Eu vou dar só um exemplo, não a partir do Frignani, mas do nosso dia a dia. Imagine a seguinte situação. Um artista famoso vê a sua foto publicada numa revista de grande circulação. Ele não autorizou a publicação. E dirão, bom, mas se a foto saiu na revista, ele vai ficar mais famoso ainda, vai ganhar dinheiro. Ele diz, não, eu não quero, eu não autorizei. Ah, mas você não vai sofrer prejuízo, não vai sofrer dano nenhum. Não importa, o ato é ilícito. Então, a tutela inibitória tem como fundamento um ato ilícito, independentemente de se provar dano, de se provar dolo, de se provar culpa. O que importa é o ilícito. Por quê? Porque o direito à própria imagem, já dizia Walter Moraes, com quem tive a honra de trabalhar no extinto segundo Tribunal de Alçada Civil, Walter Moraes já defendia o direito autônomo à imagem. Então, é um direito autônomo. Não depende de você provar dano, culpa, dolo, etc. Bom, voltando ao Aldo Frignani e a Cristina Rapizarda, aliás, quem é especialista aqui na Rapizarda é a Beth, ela gosta de ler a Rapizarda, diz, olha, a Rapizarda falou tudo lá. Falei, não, o Aldo Frignani já tinha falado e tal, mas enfim, fica aquela história. E o nosso Marinoni, evidentemente, nos trouxe a melhor doutrina e contribuiu muito para que o Código fizesse menção ao verbo inibir, não é? Embora não tenha incluído a tutela inibitória entre as espécies de tutela provisória, não é verdade? Mas o Aldo Frignani, o que fez? Partindo das injunctions, né, cujo descumprimento levavam ao contempt of court, como diria o Barbosa Moreira, contempt of court, né, uma melhor pronúncia britânica e tal. Bom, o que defende Aldo Frignani, num verbete que está na enciclopédia jurídica italiana famosa, e também em monografia que escreveu, ele mostra exatamente isso, que a tutela inibitória é necessária, né, porque há muitas situações em que não se discute se há dano, se há culpa, se há dolo. Fica mais fácil, realmente, como já foi dito antes, né? Muito bem. Mas o Frignani abriu caminho, vamos dizer assim, não é? Mostrando que era necessário aceitar a tutela inibitória para resolver aquelas situações em que não se envolvia nenhuma discussão sobre dinheiro, sobre indenização, sobre pagamento e tal, né? Isso, por exemplo, nos direitos da personalidade fica evidente, né? Muitas vezes, que não, aliás, o direito à própria imagem, né? É um exemplo, né? Mas eu sei que a Rapizarda também, Cristina Rapizarda, escreveu sobre isso, e a Beth levantou aqui situações. Aliás, o próprio Aldo Frignani, não é, Beth? Indicou hipóteses em que era adequada a tutela inibitória e não a ressarcitória, e não
aquela concepção tradicional, não é isso, Beth? Sim. E ele, tanto ele quanto a Rapizada, eles dizem a respeito, principalmente no que diz respeito aos direitos da personalidade, coisas que venham a ocorrer, não o que já ocorreram, porque o que já ocorreu e realmente vai ter algum problema ressarcitório, né, uma recuperação financeira, enfim, é exatamente para... Não se refere ao passado, não isso é sim, sempre ao futuro. ao futuro, dirige-se ao futuro, exatamente. Isso. Agora, eles deixam bem claro que existem dois momentos. O momento da tutela provisória, que seria a inibitória antecipada, né, que seria a liminar na tutela inibitória, e a inibitória final. Certo. Então, existem dois momentos. Esse momento primeiro, em que o contraditório pode ser diferido pelo juiz, né, postergado, enfim, que nós já até comentamos anteriormente em outras conversas, o juiz realmente pode, por quê? Porque não há como provar de imediato uma culpa, um dolo, um dano, alguma coisa. Não, nem há necessidade, na verdade, porque não é inibitória. É para realmente inibir, proibir um ato que vai ser feito ou que já está sendo feito a partir daquele momento. Só uma observação, realmente é importante isso, a diferença que eles fazem entre a tutela inicial, provisória, antecedente, antecipatória, vamos dizer assim, e a tutela final. Porque na tutela antecipatória ou provisória, há apenas uma cognição sumária. Já na inibitória final, existe o que eles chamam de acertamento do direito. Esse termo acertamento, accertamento, né, no italiano, tem o sentido de definição. Sim. Então, aí é algo com força de coisa julgada, etc., coisa que não acontece, evidentemente, na inibitória antecedente. Agora, o Código não tratou disso, o Código passou por cima, ele nem inclui a inibitória entre as espécies de tutela provisória. Mas, Beth, eu queria que você, que examinou bem a Cristina Rapizada, indicar, aliás, o Aldo Friani também, quais as hipóteses que eles contemplam para a adoção da tutela inibitória, porque houve realmente um esforço no direito italiano para se aceitar a tutela inibitória. Não foi tão fácil assim, como aqui no Brasil também houve muita resistência e hoje está consagrado. Enfim, mas diga as hipóteses que eles mencionam. Hipóteses, eu vou realmente falar sobre isso, mas eu quero lembrar a todos que nós dois, João e eu, escrevemos para um verbete da enciclopédia da PUC de São Paulo, um processo civil chamado tutela inibitória. Isso foi logo depois do Código de 2015, foi em 2017 mais ou menos, e nós ainda naquela época chamávamos de novo CPC. E tanto que em 2018 o João e o Assis escreveram juntos... Carlos Augusto de Assis, exatamente. A tutela provisória, um livro. Grande colega mackenzista, grande processualista mackenzista. Parceiro nesse livro, hein? Exato. E também neste livro eles tratam do NCPC, o novo CPC, que agora não se diz mais isso, mas é bom deixar claro isso. Agora já se fala no novo CPC, para mudar o atual CPC. É isso aí. Então, o Friani, ele diz que a inibitória final é admitida no direito italiano
no que diz respeito aos direitos da personalidade, a tutela do nome, a tutela da imagem, propriedade, posse e direitos reais, concorrência desleal, marcas, invenções, modelos e desenhos, direito de autor e outros. E a tutela inibitória provisória também. Aí a Cristina Rapizada, comentando e concordando com ele e tudo, ela vai um pouquinho além. Ela diz que em qualquer caso, porque a gente tem visto atualmente na jurisprudência, agora, muito se fala no direito marcário, porque tem muita coisa que aconteceu. Sim, muita concorrência desleal, né? Exatamente. Então, no direito marcário, é muito importante isso, mas eu, lendo o José... Existem muitas outras hipóteses, né, Sim, Beth? muitas outras, inúmeras, em qualquer caso. Não, porque desculpe, só para esclarecer o seguinte, é evidente que se um produto lançado no mercado faz uso de um nome ou de uma marca pertencente a um outro produto, é preciso, então, que se faça uma busca e apreensão, enfim, que se impeça a distribuição daquele produto, né, por uma inibitória. Sim. Só um minutinho. Mas eu acho que não é só no direito marcário, mas mesmo no direito marcário, né, eu acho que há estudos... Sim. Mas antes de falar no estudo que eu vi, que eu acho que é muito importante, você estava falando de casos. Tivemos um caso recente agora, noticiado, né, uma reportagem, de remédios. O nome de um remédio parecido com outro remédio. E os dois remédios... Para o fígado, eu vi. Um remédio para o fígado. Eu não vou falar os nomes. Não fala o nome para não fazer propaganda. Então, um remédio para o fígado. Mas com um nome parecido. Parecidíssimo. Né? E até a embalagem parecida. Tal, mudando alguma coisinha. Mas leva o consumidor a erro. Então, realmente existe até nessa... Sim, no direito marcado. Mas a doutrina sobre isso... Tem um especialista chamado José Mauro de Cussó Machado. Eu estava esquecendo o Machado. É advogado do Pinheiro Neto, sim, não é? Ele é um especialista, sem dúvida, nessa área, e ele escreveu Já faz tempo, hein? Já faz tempo. Acho que foi... tem um livro publicado, né, pela Revista dos Tribunais, que chama-se Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial, Patentes, Desenhos Industriais e Marcas. E isso foi escrito em 2007. Então, veja, lá atrás. Lá atrás. Eu fiz questão de trazer esse pedacinho só para reforçar aquilo tudo que nós dois estamos falando e que... Sim, é a doutrina. A doutrina, né? Por isso que nós estamos revisitando os clássicos e agora vem o José Mauro Machado e diz assim: nas ações concernentes à propriedade industrial, não há espaço para aguardar o reconhecimento judicial do ilícito e, a partir de então, buscar o ressarcimento judicial pelos prejuízos sofridos. Perfeito. Então, nesse ínterim, não se pode admitir que permaneçam sendo produzidos e comercializados os objetos contrafeitos, mantendo-se em pleno funcionamento toda a estrutura criada pelo contrafator, até como uma forma de financiar a procrastinação do processo. Muito bom. Então, é a antecipação até a decisão final. Eu acho que o que você leu tem uma palavra-chave aí. Não há condições, não se pode esperar para o ressarcimento,
que vai demorar, que seria a ação indenizatória, a tutela ressarcitória. Nós precisamos de uma medida urgente. Então, é o princípio geral de preventividade de que fala o Marinoni. Não é? É preciso que haja uma tutela específica, especial, denominada inibitória, que o Código maltratou, porque só usa o verbo inibir e não regula, não indica o procedimento nem nada. Mas veja, Beth, a respeito do direito marcário, basta consultar a jurisprudência aqui do nosso TJ para ver que há inúmeros acordos, né? Mas mesmo antes do Código, mesmo, o que é interessante, mesmo antes do Código se referir, usar o verbo inibir, já se admitia, né? Sim. Não é? Não Sim, havia situações antes do Código? Sim, não só aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também no Tribunal do Paraná. Sim. Tem muitos casos que... Por exemplo, situações concretas de vitória. Eu trouxe aqui algumas situações assim. Em 2013, o relator desembargador Teixeira Leite, do TJ de São Paulo, da 4ª Câmara de Direito Privado, ele admite pelo descumprimento de ordem judicial para exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. Sim. Em 2014, também no TJ aqui de São Paulo... Tanto antes do Código. Antes do Código. Fábio Quadros, desembargador Fábio Quadros, sobre o desrespeito à determinação judicial para a realização de cirurgia. Certo, que nós aceitamos como tutela antecipada, mas tem aí o caráter, então, inibitório quando há o descumprimento de uma ordem judicial, por exemplo, né? Sim. Então, sim. Foi quanto a isso. No Tribunal de Justiça do Paraná, em 2014, o desembargador Guido Dubelli, para cessar a utilização de som mecânico e ao vivo, sem isolamento acústico. Então, rock and roll, sei lá, alguma bateria, alguma coisa que estava sendo ruídos noturnos. Exatamente. Né? E atrapalhar. Pois é, mas aí então a necessidade de prova pericial. E aí, Beth, como é que vamos resolver aí a tutela inibitória antecedente ou a liminar de que você falou, né? Num caso desse de ruído. Eu pego testemunhas e levo lá para o juiz, tem ruído. O juiz diz, bom, mas precisa medir disso aí, quantos decibéis, né? Vamos fazer perícia, então não cabe liminar. Veja que tipo de problema. Precisaria um outro programa para isso, Beto. Não, aí não dá. Mas vamos ver outros casos aí. Outro caso. Direito à própria imagem, eu falei, não é? Direito ao nome, usar o nome de outro e tal. Né? Em 2014 também, o desembargador Francisco Tomás, aqui de São Paulo, sobre o mandado para entrega de imóveis sob pena de multa. Olha aí, entrega os móveis e não, né? E não entrega, então uma inibitória. Inibitória. Para entregar. Para entregar. Mas seria obrigação de fazer aí, então, né? O centro não entregou, né? Então, para terminar, uma do Paraná, aqui só para... em 2014 também, desembargador Gilberto Ferreira, para abstenção de desconto em folha de empréstimo bancário. Olha só. Então, veja, em resumo, o que se tem, não é um tipo de tutela que, no dizer da Cristina Rapizarda, eu guardei essa frase, é um tipo de tutela operante prima della violazione, quer dizer, que opera antes da violação. Porque se houver violação, não há que se falar em tutela inibitória. Eu vou proibir uma coisa que já foi feita, então aí eu vou pedir a remoção do ilícito e tal, como ensina o nosso Marinoni, né? Agora, ficou claro que não há novidade nisso. Mesmo antes do Código já havia
Mas é uma luta para se admitir a tutela inibitória. Ficou dito já no programa anterior como é difícil a situação de alguém que se vê acusado, né, de algum fato, alguma injustiça, e aquele anúncio, veja um domingo no programa tal, né? E como é que eu vou evitar a apresentação disso, a publicação daquilo, né? A divulgação, né? É tão difícil isso, né? Mas o fato é que a tutela inibitória, como ensina a doutrina, até independe de lei, porque aí há um princípio constitucional, há uma garantia constitucional, né? Qualquer ameaça a direito justifica isso, e cabe ao juiz resolver, evitar a ameaça, evitar que ocorra o fato. E se o fato ocorrer, se o ato for praticado, então vai se procurar evitar o prosseguimento ou a remoção do ilícito, né? Sempre na linguagem dos nossos doutrinadores, né? Portanto, eu gostaria só de falar diga. uma coisinha, bem rapidamente, sobre a prova. Sim, que nós mencionamos alguma coisa na conversa anterior, né? O código não diz nada. Então, é o próprio código, tudo que acontece antes, se houver necessidade de perícia, haverá perícia, mas a tutela já foi dada anteriormente. E aí o processo vai até a tutela final. Sim. E pode reverter tudo. Pois é, pode haver casos de dúvida, né? Do juiz concede ou liminar ou não, mas isso sempre, essa dúvida sempre está presente. Mas ele pode... E não há discricionariedade, nós já deixamos bem claro isso, né? Não se trata de conveniência ou oportunidade. O autor tem que demonstrar o interesse de agir, né? A necessidade ou utilidade do provimento e tal, isso tudo já foi falado antes, né? Não vamos repetir agora, né? Eu acredito que eu acho que nós o nosso tempo está esgotado e, na verdade, eu quero apenas, nesse final, registrar, né, o recebimento aqui, eu não sei se vai aparecer aí, o livro do nosso Álvaro Ferraz, que foi aluno na PUC e agora lança um livro sobre ônus da prova na fraude à execução, não é? Ele examina, acho que 12 ou 13 hipóteses de fraude à execução. Então, quem trabalha nessa área da execução, né, é uma obra imprescindível, né? E aqui, esse outro... Não posso deixar também de mencionar, embora não tenha recebido ainda o livro, mas vai chegar porque está prometido, não é? É do nosso amigo, colega Tiago, juiz federal, não é? Tiago, não é? Peraí, não está aparecendo bem aí. É da editora TOTS, né? Isso. Prova unilateral. É Tiago, né? Bittencourt Davi. É uma tese de doutorado que foi orientada pelo nosso colega William Santos Ferreira, né? Muita gente diz, bom, mas prova unilateral, isso não existe. Existe sim, leia o livro dele. Só vou dar um exemplo de prova unilateral. A ata notarial. Outro exemplo, a escritura pública. E ele dá inúmeros exemplos. Então, é uma tese de doutorado, não é? Do nosso Tiago, juiz federal, um juiz que costuma fazer inspeção judicial. Cuidado, portanto, os advogados tomem cuidado, porque ele não brinca em serviço, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, né? Boa noite, então. Até mais.